Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Belsazar governava em regime de corregência com seu pai Nabonido. Seu pai permaneceu um longo tempo afastado da cidade de Babilônia, e Belsazar recebeu a autoridade do governo como rei da Babilônia. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus nobres com muito vinho, e após ter provado do vinho, Belsazar comete um sacrilégio ao mandar trazer os utensílios da casa de Deus, de ouro e de prata, que o rei Nabucodonosor tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os nobres, suas mulheres e concubinas. E eles bebiam o vinho nos utensílios sagrados de Deus e davam louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, afrontando o único Deus verdadeiro, provocando na mesma hora juízo sobre si. Seja qual for o gigante que tem te afrontado, será derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo, pois ele está afrontando o exército do Deus vivo, e é o Senhor quem pelejará por você e te dará livramento, e você continuará frutificando, servindo, louvando e adorando a Deus em nome de Jesus. Deus é maior que o gigante. Tenha fé, confie em Deus. Você viverá todos os sonhos de Deus em sua vida para a glória do nome dele. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, diz assim: E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Tenha esperança em meio às provações, permaneça fiel a Deus até o fim. O Senhor está te conduzindo e preparando para viver os sonhos dele em sua vida. Deus está no controle e está cuidando do seu futuro. O Senhor está te ensinando a perseverar no meio do vento, a não temer a força da tempestade. A sua vida está nas mãos de Deus. Davi, no meio da guerra, estava sendo preparado por Deus a não temer o gigante e a confiar em Deus. Davi venceu o gigante na força e no nome do Senhor dos Exércitos, que foi à frente da sua vida e lhe deu vitória. Davi foi um instrumento nas mãos de Deus. Davi foi a mão que Deus usou como juízo contra o gigante e para trazer livramento ao seu povo.
Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49, diz assim: E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Davi foi um instrumento nas mãos de Deus para ajudar o seu povo a vencer a guerra contra o gigante. A força, a confiança, a autoridade e a fé de Davi vinham do seu relacionamento contínuo com Deus. A força, a fé e a confiança para você vencer qualquer provação vem do seu relacionamento com Deus. Deus quer ter um relacionamento mais e mais profundo com você. Relacionamento é um investimento diário. É passar tempo com Deus, buscando conhecer a palavra de Deus mais e mais. É passar tempo aos pés de Jesus Cristo em oração constante e perseverante, buscando desenvolver mais e mais a sua intimidade com Deus. Quem se relaciona com Deus é servo e sempre está servindo. Davi venceu o gigante, pois tinha um relacionamento com Deus e era servo de Deus. Caminhe em direção à vontade de Deus para a sua vida. Sirva a Deus, fazendo tudo para agradar a Deus. Caminhe passo a passo nos sonhos de Deus para a sua vida e rompa nos propósitos de Deus, e as janelas dos céus se abrirão. Busque intimidade com Deus e seja a fonte no meio do deserto, e Deus derramará sobre cada fonte bênçãos, inteligência, sabedoria, entendimento, graça, unção para vencermos qualquer provação. Em Gênesis capítulo 7, versículo 11 diz assim: No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Permaneça fiel. Deus vai te abençoar. Seja fonte. Oferte sua vida a Deus, e Deus abrirá as janelas dos céus e derramará uma grande bênção em sua vida, em sua casa, no seu trabalho. Confie em Deus. É tempo de buscar intimidade com Deus. É tempo de buscar o enchimento do Espírito Santo para rompermos nos propósitos de Deus para a nossa vida. É tempo de regarmos a terra com a pregação da palavra de Deus, onde muitas vidas serão alcançadas. É tempo de regarmos a terra com a oração constante e perseverante, intercedendo por famílias, irmãos, familiares, pela salvação deles. É tempo de interceder pela nossa nação e pelas autoridades. É tempo de regar a terra com a fé, colocando a nossa fé em ação, fazendo o ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É tempo de regarmos a terra com amor, com compaixão, com esperança. É tempo de preparação para a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Assim como todas as fontes do grande abismo da terra romperam no dilúvio, como nos fala em Gênesis capítulo 7, versículo 11,
para limpar a terra de toda corrupção, violência e injustiça, nós, em nome de Jesus Cristo, romperemos nos propósitos e projetos do Senhor Deus. Romperemos na pregação da palavra de Deus, na intercessão, no ensino da Bíblia, na evangelização, para que possamos ser instrumento nas mãos de Deus, com amor e compaixão no meio de um mundo que está em trevas, para que toda corrupção, injustiça e violência cessem em nome de Jesus Cristo e venham sobre nós o avivamento, que são as janelas dos céus abertas, derramando bênçãos, milagres, curas, libertações, salvação, em nome de Jesus. Jesus Cristo vem. Em Lucas, capítulo 10, versículo 2, diz assim: E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Belsazar afrontou o Deus único e verdadeiro, profanando os utensílios do templo do Senhor, dando louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E não teve misericórdia com os pobres, pois, segundo os escritos babilônicos, quando o exército de Medo-Persa aproximou-se da Babilônia, o povo abriu os portões para acolhê-los sem resistência. Quando Ciro entrou na cidade, foi saudado como libertador da tirania de Nabonido e Belsazar. Belsazar também não humilhou o seu coração para buscar a Deus, mesmo sabendo de tudo o que Nabucodonosor havia passado por não obedecer a Deus, por sua soberba, pecados e dureza contra o povo, e por isso recebeu na mesma hora juízo de Deus. Em Daniel capítulo 5, versículo 22, diz assim: E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. Que possamos obedecer o chamado de Deus e humilhar o nosso coração diante de Deus em oração, adorando, honrando, obedecendo, que possamos caminhar nos propósitos e projetos do Senhor para a nossa vida, que possamos amar o nosso próximo, que possamos ter compaixão, que possamos guardar a palavra do Senhor para fazer tudo o que está escrito nela, e o Senhor nos livrará, fortalecerá, ouvirá e abençoará. Em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 27, diz assim: Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Josias, durante o seu reinado, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Buscou a Deus, purificou a terra de todos os ídolos, derribando todos os altares de ídolos e as imagens até reduzi-los a pó. Reparou o altar do Senhor, e na reconstrução do templo, o sumo sacerdote Ilquias achou o livro da lei, e ele entregou o livro ao escrivão Safã. E Safã leu o livro da lei diante do rei. O livro da lei achado era, sem dúvida, um exemplar do Pentateuco,
os 5 primeiros livros da Bíblia, pois Josias quis fazer tudo conforme toda a lei de Moisés. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, diz assim: E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou o outro tal. E quando Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e enviou os seus servos a consultar ao Senhor sobre as palavras do livro da lei. E eles foram à profetisa Hulda, e ela fala da parte do Senhor, que o povo havia deixado o Senhor para queimar incenso aos deuses, e o furor de Deus se acendeu contra o povo daquele lugar. Mas o rei de Judá, que enterneceu o coração, se humilhou, chorou clamando ao Senhor. Os olhos dele não veriam todo o mal que viria sobre o povo. O rei Josias teve temor e continuou a obra de restauração, lendo a palavra de Deus perante os moradores de Judá, fez concerto com o Senhor e continuou a purificação do povo, tirando todos os ídolos. Está escrito em 2 Reis, capítulo 22 e 23. Toda reforma requer arrependimento de pecados, padrões de santidades restaurados, mudanças de atitudes, amor pela palavra de Deus, amor pela oração, amor pela sua obra, amor pelo próximo. E viveremos um real avivamento, rompendo nos propósitos e projetos do Senhor para a nossa vida. Que possamos obedecer ao chamado do Senhor e fazer a diferença em nossa geração, anunciando as palavras de Deus, ensinando-a, vivendo-a, pregando-a. Que possamos romper nos propósitos de Deus para a nossa vida, buscando o avivamento espiritual através da oração, da adoração, através da palavra de Deus e da obediência à palavra de Deus. E viveremos um tempo novo, um tempo de céus abertos para a glória de Deus. A rainha mãe, a mãe de Belsazar, só dá conselhos a Belsazar quando ele já tinha afrontado a Deus. Em Daniel, capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim: A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Um homem na qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Nós, mães, somos a maior influência na vida dos nossos filhos. Nós, com a ajuda do Espírito Santo, podemos ensinar e guiar os nossos filhos aos pés de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, da Bíblia. É nosso dever sempre aconselhá-los por toda a vida, mesmo quando estiverem adultos, e o Espírito Santo fará a obra no coração de cada um deles. O rei Josias
foi um dos reis mais tementes a Deus, que começou uma reforma religiosa, purificando a terra dos ídolos e levando o povo a Deus e a obedecer a sua palavra. A mãe de Josias foi Jedida, que teve uma valiosa influência como boa mãe na vida de Josias. Em meio a um ambiente de iniquidade, Josias fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2, diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaias de Boascate. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se apartando dele nem para a direita, nem para a esquerda. Com certeza, sua mãe Jedida ensinou Josias a honrar e a amar o único Deus verdadeiro. Seja uma mulher influenciadora. Ore, ensine, eduque, aconselhe seus filhos, segundo os ensinamentos da palavra de Deus. É o Espírito Santo quem vai fazer a obra em cada coração. E em nome de Jesus Cristo, nossos filhos serão grandes instrumentos nas mãos de Deus. A escritura na parede diz assim: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Os governantes têm grande responsabilidade diante de Deus e eles devem guiar o povo com sabedoria e cuidado, sabendo que todas as suas ações serão julgadas diante de Deus. Belsazar teve suas ações julgadas, avaliadas, pesadas diante de Deus e não reinou pelo Senhor Deus, fazendo o bem, agindo com justiça e não se afastou do pecado e da corrupção e aborreceu o Senhor, recebendo o juízo na mesma hora. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 16, diz assim: Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, com amor e compaixão, pois é para Ele, por meio dele, que são todas as coisas. Fomos criados para louvor, glória e honra do nome do Senhor Jesus, e para sempre agradá-lo e obedecê-lo em todas as coisas, e o buscá-lo de todo o coração. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, diz assim: Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, a fazermos a Tua vontade, a andarmos, Senhor, nos propósitos, nos projetos do Senhor para a nossa vida. Pai, ajuda-nos, Senhor, a permanecermos, Senhor, fiéis em meio às provações, em meio às lutas, em meio às adversidades. Que o Senhor venha sustentar, Senhor, a cada coração, dando força, dando ânimo, dando vigor, dando sabedoria. Senhor, que o Senhor venha abrir as comportas do céu sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Que o Teu povo seja renovado, avivado, curado, liberto, Senhor. Que possamos viver um novo tempo, um tempo, Senhor, de respostas,
um tempo de milagres, um tempo de salvação, Senhor. Oh Deus, nós clamamos pelas autoridades, Senhor, Pai, da nossa nação, que o Senhor venha tomar a frente, Senhor, Pai, porque é o Senhor que está no governo da terra. Pai, que o Senhor venha fazer a tua vontade, Senhor, que os nossos governantes sejam guiados por ti, dirigidos por ti, Pai, e que eles governem na tua direção, Senhor. Oh Deus, ajuda, Pai, a cada mãe, Pai, a cada família, Senhor, meu Pai, a olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, porque Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso sustento, Senhor. Tu és quem, Senhor, nos ajuda. Tu és quem nos fortalece, Senhor. O Senhor vem entrar em cada lar, Jesus, em cada família, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo resposta, trazendo cura, trazendo, Senhor, a resposta das orações do Teu povo, segundo a Tua vontade. Senhor, que possamos ser, Pai, nesses últimos dias, Senhor, Pai, instrumentos nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a dar passos nos propósitos, nos projetos que o Senhor tem colocado em cada coração. Ajuda o Teu povo, Senhor, a caminhar, Pai, na pregação do Evangelho, no ensino da palavra, Senhor, meu Pai, na evangelização, na oração, que haja um despertamento do Teu povo a fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, nós já Te agradecemos, porque Tu estás conosco e nos dará, Senhor, a nossa vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.